Yogananda, ele teve a missão não só de trazer a Kriya Yoga ao Ocidente em 1920, mas de unir Oriente e Ocidente. Então Yogananda ele faz um trabalho gigantesco, produzindo, boa noite Teresa, namastê, produzindo esse diálogo interreligioso entre cristianismo e yoga, entre Cristo e Krishna. E essa, na verdade, essa tradição, a tradição do yoga, quando falamos em yoga, muitos aqui no Ocidente pensam que yoga é apenas a parte física, psicofísica, asanas. Yoga é muito mais do que asanas, yoga é a busca interna. Yoga vem da etimologia sânscrita yud, que quer dizer união. E aí as pessoas perguntam, mas união de quê? União do pequeno eu, Jiva, com o Atma, que é Deus em nós. O próprio Jesus, quando os fariseus perguntaram a ele quando viria o reino, Rabi, não é como o reino virá, quando virá o reino? Isso está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Jesus respondeu, o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso é yoga. Quando olhamos para dentro, estamos praticando Yud, a união do pequeno eu, Jiva, com o Atma, que é Deus em nós, é o nosso eu maior. Foi o que Jesus ensinou. Então começa por aqui a união entre yoga e cristianismo. O yoga é essa busca interna de Deus, do reino de Deus dentro de nós. É silenciar as vítreas, os redemoinhos da mente, entrando num estado profundo de Niroda, que é a quietude, que os primeiros cristãos chamavam de exíquia. Niroda quer dizer quietude, aquietar a mente, como lemos também no Salmo da Bíblia cristã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para os cristãos isso é exíquia. Boa noite, Fernanda, namastê, seja bem-vinda. Então, exíquia quer dizer essa quietude interna, essa quietude mental, quando encontramos o reino de Deus dentro de nós. Começa por aí, pela etimologia, começa pela hermenêutica, a interpretação das Sagradas Escrituras, tanto a nível esotérico com S, quanto a nível esotérico com X. Na verdade, as tradições religiosas, elas duelam entre elas, elas brigam entre elas, quando nós não somos capazes de interpretar as Sagradas Escrituras, seja a Bíblia, seja o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sejam os sutras do Buda, seja o Dhammapada do Buda, seja os textos sagrados da Índia, os Shastras indianos, quando não conseguimos interpretar de forma profunda, esotérica com S, mas apenas esotérica com X, é que criamos as divisões, as separações. Mas quando, por meio do conhecimento trazido ao Ocidente, como um Yogananda nos trouxe, da interpretação esotérica profunda, ou de um mestre Eckhart, ou de uma Teresa de Ávila, de um São João da Cruz, de um próprio São Francisco de Assis, que foi um esotérico no sentido nato da palavra. São Francisco meditava, um verdadeiro yogi, no sentido mais profundo da palavra. Então compreendemos que não há de verdade, não há em verdade separação, não há sectarismo, não há diferença entre as tradições. Somos nós que criamos essas divisões, nós que criamos essas diferenças. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Fabiana, boa noite. Somos nós, namastê, somos nós que criamos essas divisões. O próprio Yogananda, em 1935, na Baviera, na Alemanha, ele foi recebido por uma mística católica, Teresa Neumann, como um homem de Deus vindo da Índia. Ela tinha todos os estigmas de Cristo Jesus. Nas sextas-feiras ela tinha a visão, ela entrava em êxtase. Boa noite, Ana. Entrava em êxtase e tinha a visão como um cinema. Ela via a paixão de Cristo como quem vê um cinema em sua consciência, em estado de superconsciência. E ela tinha todos os estigmas de Jesus. Os olhos sangravam, o corpo dela, na verdade, inteiro sangrava.
e Yogananda esteve lá na residência dela em 1935 e foi recebido por ela como um homem de Deus vindo da Índia. Assim também Padre Pio de Pietrelcina. Quem conhece a história de Padre Pio? Padre Pio também foi um grande santo do século XX. Yogananda esteve com Padre Pio. É dito que quando Yogananda chegou ao local onde o padre estava, para quem não conhece Padre Pio, ele tinha visões, ele também fez profecias, ele desde criança tinha visões de Jesus e de Maria. Existe um filme, eu creio que no YouTube vocês encontram a vida de Padre Pio de Pietrelcina. E ele então, quando Yogananda chegou à residência do Padre Pio, no local onde o Padre Pio estava, dizem que ele estava em um lugar alto, havia uma multidão, porque todos queriam receber as bênçãos do Padre Pio. E quando o padre soube da presença de Yogananda, boa noite, quietude sagrada, quando o Padre Pio soube da presença de Paramahansa Yogananda, ele veio e pediu à multidão: deixem o homem de Deus passar. Ou seja, é extraordinário esse encontro, tanto de Yogananda com Teresa Neumann, quanto com o Padre Pio, porque prova esse diálogo interreligioso entre santos, entre homens e mulheres santos. As divisões, as guerras, os sectarismos só ocorrem a nível superficial, quando nós, não iluminados, temos uma hermenêutica superficial, esotérica com X, das Sagradas Escrituras. Mas os santos não têm essas divisões, eles se abraçam como amantes de Deus, não importa a tradição, seja o cristianismo, seja o budismo, seja o hinduísmo. Os primeiros cristãos, também chamados como gnósticos, eles praticavam a meditação, praticavam a contemplação. Até o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi a partir daí que houve uma divisão entre os chamados proto-ortodoxos, que hoje são os ortodoxos. A Igreja Católica Apostólica Romana é considerada a Igreja ortodoxa no sentido de que é autêntica, e os gnósticos sofreram genocídio. Isso a partir de 325 d.C. foram considerados hereges, seus textos sagrados foram queimados. Na verdade não foram queimados, eles estão todos guardados na biblioteca, na vasta biblioteca do Vaticano. E esses textos apontam sempre para dentro, exatamente como Jesus ensinou, só que de uma forma ainda mais autêntica. Inclusive um desses chamados evangelhos apócrifos, que é o Evangelho de Tomé, o Dídimo. É interessante o significado da palavra dídimo, mas eu não vou falar aqui nesta live. Nós estamos com um workshop, vou fazer aqui a propaganda do workshop, dias 22 e 23, em que falaremos de forma ainda mais profunda sobre esse diálogo entre as tradições. E ali nós vamos dizer o significado, vou trazer o significado de dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, mas gêmeo, como assim gêmeo? Gêmeo de quê? De quem? Tomé, o gêmeo. E um dos logions, logion quer dizer palavra desse evangelho, é o terceiro logion do evangelho de Tomé, está escrito: Jesus disse: se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no mar, os peixes vos precederam. O reino de Deus está dentro de vós, e fora de vós também em toda a parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão, ou seja, maia, e sereis ilusão. Isso é o terceiro logion, a terceira palavra desse evangelho, o evangelho segundo Tomé, que não pode ser negado porque é lógico. Se afirmamos o céu, o reino dos céus está lá nas nuvens, com um ser de barbas brancas sentado sobre um trono de ouro, então os pássaros chegaram primeiro, chegaram antes do ser humano, isso é lógico. Se vossos guias vos afirmarem, não, o reino não está no céu, está no mar, os peixes chegaram primeiro que os seres humanos.
Então é óbvio que o que Jesus afirma nesse terceiro logion é yoga, é budismo, é um diálogo profundo com as outras tradições. O reino de Deus está dentro de vós e fora de vós também, em toda parte. Isso é psicologia dos tempos atuais. O advento da psicologia no século XX veio trazer ao ocidental aquilo que os orientais já conhecem há milênios. O que hoje nós chamamos de eu consciente, subconsciente, inconsciente individual, inconsciente coletivo, que vem com Carl Gustav Jung, que começa a falar a respeito do inconsciente coletivo. Por que coletivo? Porque é meu, é seu, é de todos. Nós estamos mergulhados no inconsciente coletivo. Isso já era do conhecimento dos yogis. Paramahansa Yogananda, ele vai além, ele fala, além do inconsciente chamado inconsciente coletivo, existe a superconsciência. E a superconsciência já é Deus. Então não é um ser de barbas brancas sentado antropomórfico, morfoforma, antropo-homem sentado em um trono de ouro. Deus é consciência, como a própria Bíblia afirma. Deus é espírito e verdade. Espírito quer dizer consciência. Então existe a superconsciência, depois vem a pré-consciência crística, ou consciência de Vishnu, também conhecido como Savikalpa Samadhi, a pré-consciência cósmica, ou Nirvikalpa Samadhi, e a consciência cósmica propriamente dita. Ou seja, são níveis e níveis de despertar, como se nós tirássemos cascas e cascas do nosso pequeno eu, nosso jiva, até mergulharmos na consciência cósmica que é Deus em nós. Frei Jaime, namastê, paz e bem, querido irmão. Feliz por sua presença. Até mergulharmos na consciência cósmica, que é Deus. Essa é a visão do yogi, essa é a visão do cristianismo mais profundo. Não, como afirmei, não um ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro a nos julgar e a nos lançar em danação eterna, mas consciência. E à medida que que despertamos, namastê, paz e bem, Frei, que despertamos para esse eu maior, que no yoga é chamado também de Atma, despertamos em Deus. O Cristo, inclusive, era dito na antiguidade, o Cristo é o vivo. Inclusive nesse evangelho, o evangelho de Tomé, Cristo, o vivo. Algo semelhante ao que é dito no budismo, Buda, o desperto. Vivo e desperto seriam quase que sinônimos. Como assim vivo, desperto? Ou seja, nós estamos adormecidos, nós estamos mortos. Mortos para essa outra realidade maior, para essa outra realidade infinita, essa consciência cósmica infinita. Estamos mortos quando estamos apegados, quando nossas consciências estão apegadas a este soma, a carne, ossos, veias, sangue, nervos, sistema. Quando estamos presos, quando a nossa consciência está presa a essa gaiola do corpo, nós não temos a consciência maior, a consciência infinita. E é essa consciência infinita que inclusive o próprio São Francisco de Assis, aqui fala em homenagem ao Frei Jaime, que acabou de entrar em nossa live, quando São Francisco se referia ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Vento, à irmã Água, ao irmão Fogo, era exatamente essa percepção da imanência da consciência cósmica em todos os seres, em todas as coisas. Ao perceber essa imanência em uma consciência expandida que vai muito além do soma do corpo, isso é o samadhi, é o êxtase, ele era capaz de chamar a todos os seres e a todas as coisas de irmãos. E esse é o verdadeiro cristianismo, esse é o autêntico cristianismo, é o autêntico yoga, é a verdadeira gnose. Quando os nossos primeiros irmãos cristãos, lá no início da cristandade, os gnósticos tão perseguidos, falavam a respeito dessa consciência mais elevada, expandida, era isso que eles estavam se referindo. Ao samadhi, ao êxtase, ao verdadeiro cristianismo ensinado por Cristo Jesus. Inclusive a etimologia de Cristo vem do grego Christos,
que quer dizer ungido. Ungido, como assim ungido? O que quer dizer ungido? É dito pelos iogues e um dos movimentos gnósticos da época do início da cristandade eram os ofitas. Ofita vem de Ophis ou Naash, que quer dizer serpente. Os gnósticos cristãos, eles consideravam a serpente não como algo negativo, mas quando elevada no interior, é aquilo que os iogues chamam de Kundalini. Jesus também se referiu a Nicodemos, o sacerdote fariseu, quando ele questionou a Jesus a respeito de como era possível um homem nascer novamente, entrar no ventre da mulher e nascer novamente. Jesus disse a ele, em seu diálogo um pouco mais à frente, ele diz: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido. A serpente era Ophis. Os ofitas foram aqueles cristãos dos primeiros séculos que acreditavam na serpente não como um elemento só satânico, mas como um elemento divino, que quando ascendido no ser humano, na verdade muito do conhecimento dos ofitas se perdeu. O que nós temos hoje dos ofitas vem da patrística, vem de um dos antagonistas, de um dos grandes antagonistas dos gnósticos, Irineu de Lyon. Eu tenho o livro dele, os livros dele, de Irineu, em que ele ataca os gnósticos. Mas os gnósticos acreditavam exatamente nessa consciência maior, que está de acordo com o budismo, com o yoga, com os ensinamentos do Senhor Buda, com os ensinamentos do Senhor Krishna. Se negamos outras tradições e afirmamos que só há salvação em uma das tradições, então a humanidade empobrece. Certa vez, em uma palestra no Rio de Janeiro, eu afirmei assim, lembrando o que está escrito no Bhagavad Gita, né, que é o diálogo do Senhor Krishna com Arjuna. Bhagavad Gita é a canção do Senhor. Krishna afirma a Arjuna: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Da mesma forma, o Buda, quando nasceu Siddhartha Gautama, é dito nos textos sagrados budistas que o bebê Siddhartha. E nós não podemos simplesmente crer que isso são invenções, senão nós vamos também ter que afirmar que o cristianismo é uma invenção, e não é assim. Que o Senhor Buda, quando nasceu, Siddhartha Gautama, o bebê, caminhou, e onde ele pisava surgiam flores de lótus. Apontou o bebê Siddhartha, apontou para o alto e para baixo e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Lembre-se, há 5 milênios Krishna afirmou: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor, como está no Bhagavad Gita. Os textos sagrados budistas dizem que o Buda também afirmou ao nascer: entre o céu e a terra, apontando para o alto e para baixo, não há ninguém mais nobre do que eu. Adi Shankara, o fundador da ordem dos Swamis, também na Índia, cantava: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também, intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou. Eu sou Ele, eu sou Ele, eu sou felicidade infinita. E há 2 milênios Jesus o Cristo, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, afirmando também a sua unidade com o absoluto. Essa, na verdade, é uma tradição milenar na Índia, a tradição dos avatares. Ah, bom, eu não creio nisso. Ok, tudo bem, é uma questão de crença, mas nós não podemos simplesmente negar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que vem do Oriente e afirmar que a salvação existe apenas em um caminho, quando existem tradições muito mais antigas e tão poderosas quanto. Quando estudamos não só esses santos, esses avatares que acabei de citar, mas muitos outros que a Índia vem produzindo ao longo de milênios, nós caímos estupefatos com a biografia de santos, como por exemplo Swami Narayan, uma criança que com pouca idade saiu de casa. Existe um desenho, inclusive está no YouTube, que conta a vida de Swami Narayan, algo verdadeiramente extraordinário. Swami Narayan
criança, ele ativava aquilo que os yogis chamam de tumo. E ainda hoje existem vídeos no Himalaia de soldados indianos que, quando andam ali pelo Himalaia, veem yogis praticando o tumo, que é o calor vital interno. Eles não sentem frio, temperaturas de 30, 40 graus abaixo de zero, eles não sentem frio, andam de tangas, às vezes nus, e vivem totalmente entregues ao amor a Deus. É por Tivra Samvega, o amor extremo por Deus, que eles aquecem todo o seu sistema, todo o seu corpo e não sentem frio, como São Francisco de Assis fazia lá na Itália. A Gislene escreveu: qual o nome desse conto no YouTube? É de Swami Narayan, Gislene? Swami, é a vida de Swami Narayan. Não sei se foi isso que você perguntou. Swami Narayan. Depois eu posso colocar aqui no Yoga Book o título. É Swami Narayan, a vida de Swami Narayan. Então são santos extraordinários que têm produzido milagres, como os milagres que Jesus produziu. O próprio Paramahansa Yogananda, em 1935, quando ele retornou à Índia, ele ressuscitou uma mulher que estava já falecida. Curou. Yogananda curava pessoas com problemas mentais só pelo olhar. É dito que quando Yogananda chegou... De nada, Gislene. Quando Yogananda chegou à América, aos Estados Unidos da América, a presença dele era tão poderosa, a presença de Deus. O irmão Ananda Moy diz que pouquíssimas pessoas não sentiam nada perto dele. Existe uma história de que 3 assaltantes chegaram armados e declararam um assalto a ele, porque ele andava com um turbante, aquela roupa ocre de renunciante, de Swami, da ordem dos Swamis, com um turbante, parecia um sheik, alguém, um rei, alguma coisa assim. E 3 assaltantes então se aproximaram dele e apontaram as armas para Yogananda. Ele perguntou: o que vocês desejam? Dinheiro? Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou a vocês. E ele então fez assim com as mãos. Claro que estou falando aqui de um avatar, de uma encarnação divina em pleno século XX. O que eu tenho, eu dou a vocês. Não era um homem comum. E aqueles 3 assaltantes sentiram o poder espiritual dele, abaixaram as armas, entreolharam-se e disseram: ele é grande, e não puderam assaltar Yogananda. Para quem não conhece Yogananda, ele fez esse trabalho extraordinário, não só trazendo o yoga ao Ocidente, mas também unindo o Oriente e o Ocidente, Cristo e Krishna. Paramahansa Yogananda, ele faz a interpretação com mais de 1000 páginas do Novo Testamento, interpretando todo o Novo Testamento, e isso em um tempo recorde, porque ele sabia que o tempo dele na Terra era curto. Ele dizia aos discípulos: a Mãe Divina está me chamando, e se eu não terminar o meu trabalho, ela me arrancará daqui à força. Então, em 1950, ele começou a fazer a interpretação do Novo Testamento. São mais de 1000 páginas de interpretação só do Novo Testamento. E dizem os discípulos diretos, os discípulos que tiveram a oportunidade de estar ali com ele, que a vibração era tremenda, a presença de Deus onde Yogananda estava, e sempre em êxtase, sempre em samadhi, superconsciência, era algo indescritível, a energia que emanava do corpo de Yogananda. Então ele fez toda essa interpretação do Novo Testamento, citando inclusive os evangelhos apócrifos, e um dos evangelhos que ele mais citou foi o evangelho, justamente o evangelho de Tomé. Agora existe um porém. Em 1937, Yogananda teve uma visão de Jesus. Jesus apareceu a Yogananda, e nessa aparição aconteceram fatos que Yogananda relatou mais tarde, e ele disse: Jesus me falou palavras que estão registradas no Evangelho de Tomé, que eu,
Yogananda nunca li. E é verdade, ele realmente nunca leu. Como sabemos disso? Porque ele deixou o corpo em 1952. A visão que ele teve foi em 1937. Os evangelhos chamados apócrifos foram descobertos em Nag Hammadi em 1945, mas só foram traduzidos para o inglês em 10 anos depois, 1955. Yogananda deixou o corpo em 52, e ele cita em suas obras o que está escrito nesse evangelho de Tomé sem nunca ter lido. Então, como ele sabia disso? De fato, Jesus aparecia para ele, como os discípulos relatam, a presença de Yogananda não era uma presença de um homem comum. A própria Sri Daya Mata, Daya quer dizer compaixão, Mata mãe, ela afirmava era muito difícil viver ao lado de Yogananda, porque ele conhecia cada um de nós não por aquilo que era do dia a dia, ele conhecia a nossa alma, ele nos conhecia por dentro. Ele tinha capacidade, como ele mesmo afirmou certa vez em uma palestra com um auditório lotado nos Estados Unidos. Os auditórios, imaginem, naquela época, 1920 a 1952, em uma nação predominantemente protestante, Yogananda lotava auditórios com 3.000, 4.000 lugares para falar a respeito de Jesus Cristo. Ele, um hindu vindo da Índia, falar a respeito de Jesus Cristo. Em uma de suas palestras ele afirmou: eu conheço o pensamento de cada um aqui presente, e isso não é telepatia. Eu estou em vocês. Eu estou em vocês. Isso é consciência crística. Essa era a consciência que Jesus tinha ao dialogar com os discípulos e com os não discípulos, inclusive com os fariseus, ao ter o conhecimento do que eles pensavam. Isso não é para qualquer um, e não só Yogananda, Vivekananda também. Vivekananda veio antes de Yogananda, em 1893, aos Estados Unidos, também lotando auditórios e falando do mesmo amor, como Yogananda falava a respeito de Deus, do cristianismo, unindo cristianismo, budismo, yoga, Vedanta e todas essas tradições, tecendo esse elo sagrado entre as tradições, demonstrando a unidade subjacente, esotérica, profunda entre os grandes iluminados de todas as tradições, não só Cristo, mas Buda, Krishna e todos esses grandes seres que um dia abençoaram a Terra com suas presenças. Então essa é a unidade subjacente entre as tradições religiosas. Yoga vem de Yud, que quer dizer união. União íntima do nosso pequeno eu com esse oceano infinito de Dita que está dentro de nós, o reino dos céus dentro de nós, ou Nirvana, como é dito no budismo. Essa profunda compaixão do Buda ou dos Budas, porque não existe apenas um Buda. É dito que Siddhartha Gautama, quando despertou, a primeira coisa que ele disse foi: maravilha das maravilhas, todos somos Budas, todos temos a natureza do Buda. O que é Buda é o desperto, é o iluminado. Então essa profunda karuna presente em Jesus Cristo na cruz, quando ele diz: Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem, isso está presente em todas as tradições. Isso só não ocorreu a crucificação com o Senhor Buda porque ele estava naquela época no Oriente, mas se ele vivesse na Palestina, da mesma forma como Jesus afirmando que o Nirvana é um estado de consciência e que está dentro de nós, afirmando a sua unidade com o Nirvana, com o Absoluto, Buda teria sido crucificado da mesma forma. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele afirmou a tradição dos avatares. Eu e o Pai somos um. Foi por isso que os judeus se revoltaram contra Jesus, porque era um absurdo na mentalidade esotérica com X, superficial da hermenêutica, da interpretação da Torá, da Sagrada Escritura judaica, um homem afirmar a sua unidade com Deus. Isso era algo absurdo, incompreensível
para os judeus, pois foi exatamente aí que ele afirmou e, de certa forma, perdeu a paciência, dizendo aos judeus hipócritas: não entram no reino e não permitem que os outros entrem. Sim, eu e o Pai somos um. Foi aí que os judeus tiveram tudo para entregar Jesus aos romanos para que fosse crucificado. Crucifica-o, é um louco. Pois Buda teria sido crucificado também, como o próprio Yogananda, se tivesse vivido naquela época, 2 milênios na Palestina, ou o Senhor Krishna, como quando há 5 milênios afirmou a Arjuna, 3.000 anos antes de Jesus: eu sou o Pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om. Isso não significa que Krishna fosse o próprio Deus encarnado, mas Deus, isso que nós chamamos de consciência cósmica, essa consciência maior foi quem falou por intermédio de Krishna. Essa mesma consciência falou por intermédio do Senhor Buda ao nascer, o bebê Siddhartha ao nascer, quando caminhou e levando os seus dedinhos, um para cima, outro para baixo, Tendye, Tenge, Yogadoko-san, entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Foi essa mesma consciência cósmica que falou por intermédio do neném Buda, do pequeno Buda. Essa mesma consciência cósmica cantava por intermédio de Adi Shankaracharya: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. E essa mesma consciência cósmica, em pleno século XX, ali no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, falou por intermédio de Paramahansa Yogananda: os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Isso é Nirvikalpa Samadhi. Então, todas essas tradições, quando vistas sob o olhar superficial, elas guerreiam entre elas. Elas não encontram, não se abraçam. Elas estão em permanente e eterna batalha. Mas quando vistas sob o olhar profundo da alma, do espírito, como em 1935, quando Teresa Neumann recebeu Yogananda em sua residência, afirmando que era um homem de Deus vindo da Índia, ou quando o próprio Padre Pio de Pietrelcina também recebeu Yogananda como um homem de Deus vindo da Índia, então não há sectarismos, não há diferenças, não há guerra, mas o reconhecimento de que, como iluminados, como aqueles que descobriram Deus e se amam como seres que perceberam essa unidade maior, essa consciência maior, não um ser de barbas brancas, antropomórfico, mas consciência cósmica. Então, nesse sentido, cristianismo, budismo, yoga, Vedanta dialogam. Nos dias atuais temos visto, em verdade, um certo preconceito em relação a 2 palavras, Deus e religião. Mas quem é Deus? Na visão do yoga, Deus é essa consciência maior. Nós hoje, nos dias atuais, temos vergonha de falar, vá com Deus. Podemos falar, Deus está contigo, Ele está dentro de você. Ele te habita, está em teu coração, está em tua consciência, está em cada célula, cada átomo de fogo de tua consciência. Deus, 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 como Yogananda dizia, sem parar, de 100 palavras, de 10 palavras que ele pronunciava em uma palestra, 5 eram Deus. Deus, 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 o pai do yoga no ocidente. Deus, 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 God, God, God em inglês. Deus, 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 Deus. Deus o tempo todo, essa palavra deve estar em nossos lábios, como Ramakrishna Paramahansa. Outro Paramahansa, outro grande avatar da Índia do século XIX, é dito que Ramakrishna, quando pronunciava a palavra Deus, os lábios dele pareciam ter mel. Deus na boca de Ramakrishna parecia mel, néctar, rasa, a suprema delícia. Esse é o trabalho, esse é o papel do yoga no mundo. Não mais simplesmente racionalizar, mas sentir Deus. A humanidade precisa sentir Deus, saborear Deus, mergulhar em Deus, sem medo. Sem medo.
E a outra palavra que hoje temos distorcido, porque esquecemos a etimologia das palavras, é religião. Estamos confundindo religião com instituição, mas religião vem do latim, religare. Religar o quê? Ligar novamente o homem à sua essência. Isso é yoga. Ligar novamente o homem a Deus, a essa consciência, como disse no início da live, que está presente no Logion número 3 do Evangelho de Tomé, o Dídimo. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão e sereis ilusão. E é nesse sentido que encontramos a autêntica sabedoria e o verdadeiro sentido etimológico da palavra religião, não instituição. As instituições erram. Então nós temos a instituição Yogi, nós temos a ordem de Shankara, é uma instituição. Nós temos a instituição budista, são várias escolas dentro do budismo. Várias, não tem uma só, existem várias escolas no budismo. Nós temos as instituições cristãs, as várias ordens dentro da Igreja Católica. Nós temos os nossos irmãos evangélicos e várias igrejas. São instituições. Mas a instituição é uma coisa, religião é outra. Você pode ser um religioso, ou seja, estar buscando esse contato, esse íntimo com Deus, sem necessariamente pertencer a uma instituição. Porque religare é voltar para casa, é pegar nas mãos do bem-amado cósmico, como dizem os yogis da Índia, e muitos deles praticando esse ascetismo lá nas montanhas, longe de qualquer instituição, lá nas grunas, nas grutas, nos Himalaias, em temperaturas, como falei, muito abaixo de 0 grau, em total Tivar Samvega, total imparcialidade dos sentidos e amor total a Deus, em que o corpo se aquece, os chakras, os centros de energia, os 7 candelabros de ouro, como lemos no Apocalipse, quando João afirma: eis que me voltei e vi um semelhante ao Filho do Homem em meio a 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros de ouro são os 7 vórtices, os 7 chakras, os 7 centros de energia que, quando ativados no ser humano, promove o túmulo, o calor vital interno, e são capazes então de viver em temperaturas abaixo de 0 grau. Estão embriagados, não com o vinho destilado pelos seres humanos, mas com o vinho sagrado de Deus, não com nenhuma bebida intoxicante da terra dos homens, mas com a bebida de Deus, o vinho do místico, como dizia Paramahansa Yogananda, como diziam Jalaluddin Rumi, o homem, o poeta embriagado de Deus. Então esse é o verdadeiro cristianismo em sua essência, em sua morada cósmica, a consciência cósmica, e não uma instituição apenas formada por homens que erram. Os homens erram. Inclusive é uma das coisas que Yogananda também nos ensinava, que Swami Vivekananda nos ensinava, busquem aos verdadeiros santos, prove aqueles que são verdadeiramente santos. São poucos, são pouquíssimos, nós não vamos ver santos dobrando esquinas, são poucos. Eu posso afirmar aqui que já estive, pela graça de Deus, já estive sim na presença de 1 ou 2 ou 3, sim. Falo isso, dou aqui meu depoimento. Homens verdadeiramente santos, você sente, não são homens comuns. Na presença de um homem verdadeiramente santo, você sente a presença divina, a presença de Deus. Você quer permanecer em silêncio na presença de um homem santo, calado, apenas absorvendo aquela energia, aquela paz profunda, exíquia, como diziam os primeiros cristãos, os padres e castas do deserto, Niroda, como é dito no yoga, quietude, sentindo aquela paz profunda, comendo com os átomos. Essa é a verdadeira comunhão, a autêntica comunhão com os átomos, como dizia Swami Sri Yukteswar.
Devemos absorver Deus com os átomos de nossas consciências e não mais somente com o intelecto. Não que o intelecto não seja importante, mas devemos aprender a sentir Deus muito mais do que livros. Os livros não estou dizendo que devem ser jogados fora, não. Eles são importantes, a Bíblia é essencial, assim como é também os sutras do budismo, como é o Bhagavad Gita, mas eles não devem ser considerados como palavras infalíveis se forem interpretados nessa hermenêutica, nessa exegese esotérica com X superficial, mas com a exegese, com a hermenêutica profunda da alma, como o próprio Paulo afirmou, a letra mata, é o espírito que vivifica. Hoje é dia de Santa Clara, querido Frei, é verdade. Em meu perfil do Facebook fiz uma homenagem a ela, nossa querida Clara, Santa Clara. Clara pela luz, né? Quando sua mãezinha estava grávida, ela teve uma visão e ela, sentindo as dores do parto, foi dito a ela que essa menina que estava para vir ao mundo seria uma clara luz, Santa Clara de Assis. Estive 2 vezes em Assis, a terra de São Francisco e de Santa Clara, lugar verdadeiramente santo, verdadeiramente abençoado. Estar ali para falar de São Francisco e de Santa Clara, onde eles viveram, onde eles pisaram, verdadeiros iogues. Quero fazer uma live a respeito deles, de São Francisco e de Santa Clara, contando a minha experiência lá em Assis. É algo extraordinário. A vibração é extraordinária. Falar deles no lugar onde eles viveram é algo que as palavras não são capazes de trazer. A linguagem humana é muito frágil, é preciso sentir, é preciso estar ali e sentir. É maravilhoso sentir essa presença de São Francisco e de Santa Clara. Gratidão por sua presença, querido Frei. Então, em essência, meus queridos, o cristianismo autêntico é yoga autêntico, é o Sanatana Dharma, como o budismo autêntico, não essas visões superficiais que temos nos dias de hoje, mas a visão profunda. Esse foi o trabalho de Yogananda, de Vivekananda. Esse tem sido o trabalho de grandes monges beneditinos dentro da própria Igreja Católica, como Thomas Merton, William Johnston, John Mann, Bada Griffiths, monge beneditino Bada Griffiths, que foi para a Índia, se apaixonou pela Índia, pela cultura e pela sabedoria indiana, e ali na Índia, Bada Griffiths montou uma igreja católica com rituais da igreja, com a liturgia da igreja católica, mas com práticas de meditação, de mantras, ou seja, fazendo esse sincretismo entre yoga e cristianismo. Algo verdadeiramente extraordinário, esse profundo amor por Deus que não pode mais ser enclausurado em nosso preconceito, em nossa visão tão superficial das tradições. Eu posso dar o meu depoimento. Meu pai quase foi padre, então a minha infância foi dentro da Igreja Católica. Ele foi professor de português de minha mãe, se apaixonou pela aluna, deixou a vida de quem estava estudando, seminarista, e deixou de seguir a vida como sacerdote. Então, desse relacionamento entre eles, eu nasci. E minha infância foi dentro da Igreja Católica, até que conheci, aos 14 anos de idade, levado por minha mãe, aqui em Brasília, sou de Brasília, em Taguatinga, uma cidade satélite de Brasília, um pequeno grupo de meditação liderado por uma senhora chamada Leonora. Nós a chamávamos de Irmã Leonora. Quando eu entrava para a missa, ninguém me disse isso, era algo meu de criança, eu achava que eu tinha que sentir a presença de Deus. Não é a casa de Deus, então eu tenho que sentir Deus. Ninguém me falou isso, eu como criança achava que tinha que sentir Deus ali. Mas a verdade é que, terminada a missa, eu entrava leve, muitas vezes saía pesado da missa, eu não entendia aquilo. Até que aos 14 anos minha mãe me levou a esse pequeno grupo da irmã Leonora, uma senhora, como afirmei, e lá nesse grupo de meditação, nas primeiras vezes que sentei para meditar,
aquela paz que eu queria sentir. Não estou falando mal da Igreja Católica, mais tarde eu vim a entender a importância da Igreja Católica, vim a entender a importância do cristianismo, mas primeiro eu tive que ir para esse pequeno grupo de meditação eclético. Ali havia a prática do budismo, do yoga, do cristianismo também, das diversas tradições. E eu tive em uma dessas experiências com a prática da meditação a sensação como se abrisse uma tampa aqui. E algo me invadiu da cabeça aos pés, uma sensação tão poderosa de paz interna em minhas células. Eu sentia as minhas células vibrarem, eu sentia esferas de fogo pulsando dentro de mim. Eu não sabia o que era, a sensação é indescritível, mas eu não tinha ideia do que era aos 14 anos. E eu queria entender, queria saber o que era isso. Eu olhava para a pequena biblioteca da irmã Leonora, poucos livros que ela tinha, mas para mim aquilo era um oásis, porque eu sabia que talvez naqueles livros eu teria a explicação do que eu estava sentindo, aquela bem-aventurança, aquela alegria indescritível, aquela paz indescritível dentro de mim. E foi então através dos livros que eu fui compreendendo, fui saber o que são chakras. Então esse calor, essas esferas de fogo que eu sentia em mim, é aquilo que os yogis chamam de chakras, centros de energia. Ali eu tive então a experiência que eu queria ter dentro da igreja e não tinha. Quando voltei para a igreja e comecei a frequentar algumas missas, eu tive a sensação, a real presença do Cristo Jesus que não tinha antes. Ali eu pude sentir Jesus de uma forma muito mais poderosa, muito mais tangível, muito mais doce, suave. Aquele ser que eu tinha, aquela imagem que eu tinha de um ser vingativo que nos lança no fogo eterno, na danação eterna, se transformou em doçura, se transformou em um ser de rasa, como dizem os yogis, suprema doçura, suprema doçura. Isso não significa que não exista a importância da disciplina. A disciplina existe sim, mas o amor deve estar preenchendo a disciplina, e não simplesmente a disciplina seca, mas a disciplina cheia, colmada, preenchida de doçura, porque senão a vida se torna algo insuportável. Então é a disciplina preenchida de amor, a disciplina sim, mas preenchida de doçura, preenchida de amor, preenchida de alegria, como São Francisco viveu, como São Francisco nos ensinou. E ali então eu compreendi. Não podemos simplesmente separar as tradições e criar trincheiras entre elas. A verdade existe em todas as tradições. Nós é que devemos abrir os nossos corações e não sermos tão fechados, sem negar a importância da disciplina, sem negar a importância dos preceitos morais e espirituais que todas as tradições pregam, mas preenchendo tudo isso com amor. Como Mahavatar Baba de certa vez disse a Suidaya Mata, como disse Mata, mãe, dai a compaixão. Ela perguntou a ele, Senhor, qual a sua natureza? E Babaji quer dizer paizinho, Baba, pai. E ele respondeu, a minha natureza é o amor, pois só o amor poderá transformar o mundo. E é o que mais precisamos nos dias atuais, como também afirmou Yogananda. O mundo nunca precisou tanto de amor. Estamos entrincheirados, divididos, e essa divisão nada mais é que Maya, ilusão cósmica. Como é dito no cristianismo, Maya no yoga, no budismo é Mara, no cristianismo é Satã. É o divisor, é aquele que divide os irmãos, que coloca os irmãos em guerra uns contra os outros. Então é só o amor que poderá nos reunir novamente, a força centrípeta do universo. É o amor que constrói, é o amor que une, é o amor que cura. Sem amor não somos nada, e Deus sem amor não pode ser Deus. Queridos, essa foi a minha pequena contribuição dessa noite, tentando
trazer um pouquinho do que Yogananda nos trouxe, dessa tentativa dele de unir Oriente e Ocidente, Yoga e Cristianismo, Cristo e Krishna. E eu que agradeço a vocês pela paciência, pela presença. Um abraço fraterno, namastê. Vou ver uma data para falar mais a respeito de São Francisco. Convido a quem quiser participar do workshop, que será dias 22 e 23 agora de agosto, sobre a origem do cristianismo. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Gratidão pela presença, pela paciência. Namastê, paz e bem. Uma ótima noite, queridos. Gratidão, Frei Jaime, por sua presença. Namastê, paz e bem.